Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 87 do nosso podcast Falando de História. Eu sou o Roger Lides Sujo e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E hoje vamos falar de um fenómeno que acontece praticamente desde que os primeiros seres humanos, se lançaram aos mares. Estamos a falar da pirataria. É isso mesmo, hoje vamos falar de piratas e de pirataria, desde os tempos mais recuados até ao nosso século XXI, e tentamos também abranger uma geografia o mais alargada possível. E aproveito desde já para agradecer a sugestão deste tema a um dos nossos mais jovens ouvintes, o Francisco, de 9 anos. E por isso, obrigado Francisco, e obrigado também aos pais que nos enviaram o e-mail, e esperamos, claro, que gostem deste episódio. Bom, mas então por onde é que começamos, tendo em conta que a pirataria é um fenómeno tão antigo? Se calhar mais vale até explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é que nós entendemos por pirataria. A pirataria, no seu sentido mais tradicional, digamos assim, é o ato de roubar algo a outra pessoa a partir do mar, ou também de um rio, ou seja, uma ou mais pessoas metem-se num barco e vão assaltar outros barcos, ou até a costa de um país, em busca, claro, de riquezas. As zonas de estreitos ou de canais são particularmente vulneráveis aos ataques dos piratas, já que afunilam a navegação e concentram, obviamente, muitos navios em espaços geralmente reduzidos ou passagens obrigatórias. Tradicionalmente, o Canal da Mancha ou os Estreitos de Gibraltar e de Malaca, este último no Sudeste Asiático, para dar, claro, alguns exemplos, são zonas assoladas por piratas, precisamente por estas razões que indiquei. Ainda hoje vemos o sucesso que os piratas da Somália têm na região do Cabo Guarda-Fui, isto é, o chamado Corno de África, atacando cargueiros e por vezes até navios de cruzeiro. Que é, na realidade, o sentido tradicional da pirataria, como tu disseste, gente que anda armada no mar, a roubar navios ou a atacar as costas. Isso mesmo, mas atualmente a pirataria já não está, evidentemente, limitada aos mares. Como sabemos, existem piratas aéreos, que sequestram aviões, e até piratas informáticos, que fazem todo o tipo de ataques a pessoas ou instituições, muitas vezes até a mando de diferentes governos. Mas no episódio de hoje vamos focar-nos apenas na forma tradicional de pirataria, que de resto é muito famosa e até bastante romantizada. Basta pensar em livros como A Ilha do Tesouro, ou filmes de pirataria protagonizados, por exemplo, por Errol Flynn nos meados do século XX. It's the world against us and us against the world. Those of you in favor of these articles, raise your right hands and say aye! Aye! Ou até nos recentes filmes dos Piratas das Caraíbas, com Johnny Depp e também sem ele. E, sem esquecer, uma série de 2014, se não me engano, da qual gostei bastante, que foi Black Sails, precisamente sobre os piratas na região das Caraíbas. There's a war coming. And the king brands us pirates. He doesn't mean to make us adversaries. He means to make us monsters. If we are to survive, we must unite behind our own king. We have no kings here. I am your king. Por isso, a pirataria e o corso sempre mereceram muita atenção por parte de escritores, de guionistas e, claro, do público. Mas acabas de falar aqui em pirataria em corso. E, na realidade, quais eram as diferenças? Portanto, são termos diferentes para atividades diferentes? Na prática, as diferenças nem eram muitas. Em ambos os casos, estamos perante gente armada que se metia em barcos para, geralmente, ir roubar navios comerciais. A grande diferença surge no campo da lei. Os corsários eram oficialmente autorizados pelo governo de um reino ou de um país a atacar os navios inimigos, mas não podiam, obviamente, atacar os navios desse próprio reino ou dos seus aliados. Esta autorização escrita era conhecida como Carta de Corso ou Carta de Marca e foi utilizada na Europa desde a Idade Média, ali por volta do século XIII, para permitir esta espécie de pirataria oficial. Claro que a linha entre piratas e corsários era muito ténue, até porque muitas das vezes estamos a falar das mesmas pessoas. Num ano eram piratas, no outro eram corsários ao serviço de um rei ou de um príncipe. Muitas vezes nem sequer era preciso dois reinos estarem em guerra para os corsários infernizarem as vidas aos mercadores. Basta pensar que nos séculos XV e XVI, Portugal e França estiveram sempre oficialmente em paz, mas Portugal teve de lidar muito frequentemente com corsários franceses na sua costa, nas Ilhas Atlânticas e até no Brasil. Isto não quer dizer que os portugueses eram santos, claro. Pelo contrário, sabemos que existiam corsários portugueses desde pelo menos o século XIII, tal como existiam em praticamente todos os reinos costeiros.
Que é realmente um caso bastante bem conhecido, este da pirataria francesa na costa portuguesa, sobretudo, como disseste, no século XVI. Mas, concretamente, e agora vamos olhar lá para trás, quando é que começa a pirataria? Ou melhor, quando é que temos provas de que há efetivamente já estas atividades piratas? A pirataria surgiu assim que os primeiros povos se lançaram ao mar. Os relatos mais antigos sobre esta atividade dizem respeito aos povos do mar, que hoje em dia ainda não sabemos bem quem seriam, que foram precisamente roubar navios e atacar as costas do mar Egeu e do Mediterrâneo Oriental durante o século XIV a.C., ou seja, há mais de 3.300 anos. A pirataria tem sido um fenómeno bastante comum ao longo da história e por isso encontramos piratas em praticamente todos os mares e oceanos. Por isso, para não nos perdermos aqui, vamos analisar as regiões sobre as quais sabemos um bocadinho mais, começando com a Europa e com o Mediterrâneo. Este mar, como sabemos, é navegado há milénios e por isso não é todo surpreendente que ali tenham existido praticamente sempre muitos piratas. Durante a Antiguidade Clássica, gregos e romanos viam com muito maus olhos a atividade destes piratas, desde logo porque tinham o hábito de perturbar as rotas comerciais e de abastecimento que permitiam o crescimento dos seus impérios. E se a memória não me falha, foi o próprio Júlio César, o famoso Júlio César, que até foi apanhado por piratas, não foi? Isso mesmo, no ano 75 a.C., Júlio César, que tinha apenas 25 anos de idade, foi capturado por piratas quando ia a caminho da Ilha de Rhodes, precisamente no Mediterrâneo Oriental. Esteve preso pouco mais de um mês, e isto até o seu resgate ser pago, e na verdade é uma história curiosa, já que os piratas exigiram um resgate que César considerou demasiado baixo, até insultuoso, e portanto incentivou-os a pedirem mais dinheiro, que efetivamente acabaram por receber. Realmente. Mas não se pense que ficaram a rir-se. Assim que foi solto, César conseguiu reunir uma armada, regressou à ilha onde esteve preso, capturou os piratas e mandou crucificá-los. Como se percebe, estes piratas não foram exatamente os mais bem-sucedidos da história, mas o facto é que o Mediterrâneo estava cheio deles. Os romanos passaram muito tempo a combatê-los, sobretudo no mar Adriático, onde tinham muitas bases em países atuais como a Croácia e a Albânia, mas o facto é que a expansão do Império Romano acabou por levar ao controle total do Mediterrâneo, o que estancou a ameaça dos piratas nesta região. No entanto, estes ladrões do mar mantiveram-se ativos nas periferias do Império, seja no Mar Negro, seja no Canal da Mancha, sendo que neste último atuavam, por exemplo, os saxões, que viriam mesmo a conquistar a Inglaterra. Bom, e é até de supor que o fim do Império Romano do Ocidente, no século V, tenha até então levado a algum aumento, ou melhor, a este ressurgimento da pirataria no Mediterrâneo. Sim, e esse acaba por ser um fenómeno que se verifica um pouco por todo o mundo. Seja em Roma ou na China, quando um poder central enfraquece ou deixa de prestar a devida atenção, surgem problemas, sobretudo nas periferias, obviamente, como revoltas e, claro, piratas. O Império Romano do Oriente vai manter o combate à pirataria, mas não tem de modo nenhum o mesmo género de controle sobre o Mediterrâneo, que agora está dividido entre um grande número de reinos cristãos. A partir do século VII vamos assistir também à expansão árabe, que vai levar ao controle de toda a costa sul do Mediterrâneo por parte dos califas, e também à criação de bases de piratas em ilhas como Creta e a Sicília. Dali vão então partir ataques contra vários pontos, desde logo Itália e Grécia, mas o facto é que os piratas mais famosos deste início da Idade Média estão no norte, nos mares Báltico e, claro, do norte. Estamos, claro, a falar dos vikings. Sim, mais propriamente dos nórdicos oriundos da Escandinávia, já que a palavra viking indica uma atividade e não um povo, ou seja, alguém vai em viking, mas ninguém é viking. Como, aliás, foi tão bem explicado no nosso episódio 57, dedicado precisamente aos vikings. Em todo o caso, os nórdicos eram excelentes piratas e assoavam as costas daqueles mares, da Grã-Bretanha à Península Ibérica e mais além, entre os séculos VIII e XII. Por exemplo, atacaram Lisboa em 844, 858 e 966, fazendo sempre bastantes estragos. Eram, claro, piratas e salteadores tão bem-sucedidos que, muitas vezes, lhes pagavam subornos para se irem embora, mas, evidentemente, acabavam sempre por voltar porque o crime compensava. Bem, o crime compensa nestes casos históricos. Nós não estamos a incentivar os nossos ouvintes a cometerem qualquer crime, pelo amor de Deus. Mas neste caso, estás a dizer que eles eram bem-sucedidos, mas não eram os únicos piratas neste período. Não, claro que não. Todos os povos que tivessem acesso a costa ou rios navegáveis envolviam-se mais tarde ou mais cedo em pirataria, porque era um negócio muito lucrativo. No entanto, a partir do século XIII, os reinos europeus vão começar a regulamentar esta atividade. É precisamente nesta altura que surgem as primeiras cartas de corso, como referi, para tentar criar regras que limitem a atuação dos piratas.
E é também neste período que se começam a consolidar as marinhas de guerra, precisamente para fazer frente a esta ameaça. Em Portugal, Dom Dinis vai criar a primeira marinha de guerra portuguesa com o objetivo declarado de combater a pirataria, mas deixando também a porta aberta à guerra de corso. E de facto sabemos que os portugueses se foram envolvendo em atividade corsária ao longo dos séculos seguintes, quer contra navios oriundos do Norte de África e Islâmico, quer da restante Europa cristã. Isto porque na hora de fazer dinheiro, mesmo os amigos eram às vezes alvos apetecíveis. E aliás, uma das várias razões que vai levar os portugueses a Marrocos em 1415 diz respeito ao desejo de acabar com a pirataria islâmica em Ceuta, como também explicámos no nosso episódio número 18 sobre a conquista desta cidade. Ceuta acabou por converter-se, a partir da conquista portuguesa, numa base para a pirataria cristã, claro está. A sua localização no Estreito de Gibraltar era muito vantajosa, o que permitia um controle apertado sobre a navegação. Bom, mas no meio disso tudo, imagino que isso não quer dizer que os piratas tenham desaparecido do Mediterrâneo de um dia para o outro. Não, de todo. Foram precisos vários séculos até os piratas serem completamente subjugados. A pirataria era, como disse, um negócio muito lucrativo, sobretudo para comunidades costeiras, pobres, mas aguerridas. E a partir do século XVI, o Império Otomano, bastante poderoso, vai apoiar e financiar uma série de estados piratas, situados no norte da África, entre Marrocos e a Líbia. São os célebres piratas da Berbéria, que vivem quase exclusivamente da pirataria e do tráfico de escravos, neste caso de europeus. Entre os séculos XVI e XIX, portos como Trípoli e Argel, no Mediterrâneo, e Salé, já no Atlântico, serviam de base a estes piratas que assoavam os navios comerciais e as costas da Europa, sendo audazes ao ponto de atacar as Ilhas Britânicas e mesmo a Islândia. Portanto, imagine-se, piratas que vão desde Marrocos e da Argélia até à Islândia. Realmente. E, na verdade, atuavam praticamente da mesma forma que os vikings tinham feito alguns séculos antes, atacando de surpresa, saqueando e escravizando. Vão ser um grande perigo para a navegação no Mediterrâneo e até no próprio Atlântico, e quer as marinhas europeias, quer os seus próprios piratas vão ter muita dificuldade em combatê-los. Então como é que acabaram por ser derrotados? Bom, a partir dos séculos XVII e sobretudo XVIII, reinos como França e Inglaterra começaram a dispor de armadas mais poderosas, o que lhes permitia bombardear as capitais destes estados norte-africanos até os seus líderes aceitarem negociar um tratado de paz. Mas acabava por ser sempre uma paz temporária, porque o problema ressurgia assim que a ameaça dos navios europeus se afastava no horizonte. A pirataria causava tantos problemas ao comércio marítimo que no início do século XIX os recém-criados Estados Unidos da América e a Suécia sentiram necessidade de declarar guerra a estes piratas e enviar as suas armadas para o Mediterrâneo. O problema da pirataria era tão sério que foi discutido no final do Congresso de Viena, em 1815, o mesmo que pôs fim às guerras napoleónicas. E, aliás, o combate a esta pirataria foi também uma das razões que levou França a conquistar a Argélia em 1830. Lá está, para pôr um ponto final a esta ameaça, o que efetivamente acabou por acontecer. Bom, realmente percebe-se que a pirataria no Mediterrâneo foi realmente um problema muito sério e que durou até bastante tarde, até ao século XIX, como acabas de explicar. Mas então, se olharmos para outra parte do mundo, por exemplo, para a Ásia, o que é que sabemos? Na Ásia a situação na verdade era semelhante. Sabemos que existiam piratas nos mares da China desde pelo menos o século V a.C., portanto há uns 2600 anos. No Índico Ocidental, os navios que ligavam o Egito à Índia através do Mar Vermelho eram frequentemente alvo de ataques de piratas, muitos séculos antes dos portugueses lá terem sequer chegado. E o próprio Marco Polo, durante a sua viagem à Ásia no século XIII, relatou a existência de temíveis piratas indianos. Por outro lado, se olharmos para a Indonésia, com as suas dezenas de milhares de ilhas, vemos que também era uma região muito propícia à existência destes ninhos de piratas. Já referi o Estreito de Malaca, na atual Malásia, que é uma via comercial fulcral ao comércio marítimo e por isso um alvo muito apetecível aos piratas desde pelo menos a Idade Média. Sabemos que na ilha de Bornéu existiram vários sultanatos dedicados quase exclusivamente à pirataria e nos séculos XVII e XVIII colocavam sérios problemas às autoridades coloniais europeias, desde logo aos espanhóis nas Filipinas. E sabemos até da existência de vários piratas portugueses nos mares da Ásia, operando completamente fora do controle das autoridades do Estado da Índia. Tens aí alguns exemplos à mão, neste caso de portugueses fora do Estado da Índia que se tenham destacado como piratas? Sim, veja-se o exemplo de Sebastião Gonçalves Tibau, um homem de baixa condição, nascido em Santo António de Tujal, ali na região de Loures, que partiu como soldado para a Índia em 1605. Deve ter desertado pouco depois, dirigindo-se para o reino de Arracão, na costa do atual Myanmar, onde sobreviveu a um massacre na cidade de Dianga em 1607. A partir dessa altura converteu-se em pirata, indo mesmo conquistar a ilha de Sundiva, na foz do rio Ganges, em 1609, onde estabeleceu uma autêntica república pirata, onde lideravam uns 3.000 homens, tanto portugueses como locais.
é um caso de sucesso de um antigo servidor da coroa portuguesa que decidiu fazer-se à vida como pirata e que não é, obviamente, caso único. Existe um outro exemplo, bastante interessante, de Filipe de Brito Nicote, que serviu como mercenário no reino de Arracão, a inícios deste século XVII, tornando-se bastante poderoso e acabando por cortar relações com o seu antigo senhor e ir oferecer os seus serviços a quem? Ao Estado português da Índia. Como já se deve ter percebido por estes vários exemplos, havia vários focos de pirataria nos mares da Ásia, mas para não me dispersar demasiado, vou-me focar naquele que se conhece melhor, que é o caso da China. Tendo em conta que sabemos que a China, desde a antiguidade, tinha um governo fortemente centralizado e por isso temos registros escritos, não é assim? Ora, nem mais. Sem documentos não há história e, felizmente para nós, o governo imperial da China adorava a burocracia. Por isso sabemos que combateram piratas, como referi, desde pelo menos o século V a.C., embora nem sempre com muito sucesso. A partir do século IX da nossa era, o governo imperial tentou combater este problema, estabelecendo bases costeiras onde mantinha navios e soldados para enfrentar os piratas, mas era apenas uma solução temporária. Não era possível erradicar por completo os piratas, desde logo porque muitos operavam em ilhas ao largo da China, onde era difícil chegar e onde era ainda mais difícil exercer a autoridade durante muito tempo, estavam demasiado longe dos centros de poder. Ao contrário do Mediterrâneo, os mares da China não são mares interiores, portanto são muito mais difíceis de controlar. Desde logo, não é possível ao governo imperial impedir que o Japão acolha milhares de piratas que atacam sucessivamente os seus navios comerciais e se envolvem em contrabando. Outro aspecto que é preciso ter atenção é o próprio grau de sucesso destes piratas. Muitos acabaram por tornar-se tão ricos e poderosos que comandavam armadas próprias com dezenas de navios e milhares de homens. Muitas vezes estabeleciam mesmo o controle sobre algumas regiões costeiras, escapando por completo à autoridade dos imperadores. E, portanto, está aqui um problema a uma escala bastante diferente do Mediterrâneo. Sim, realmente percebe-se que é outra escala e é outra realidade. Aliás, diga-se também, já a jeito de curiosidade, que se inventou um mito historiográfico que a própria presença portuguesa em Macau estava ligada precisamente à pirataria, porque os portugueses teriam, limpo os mares da China de pirataria e então os chineses, neste caso o imperador, teria entregue Macau a troco desse serviço, o que não corresponde à realidade. É um mito que ainda está muito difundido, mas que já foi desmontado há vários anos por vários historiadores. Mas isto, para dizer que obviamente se mostra também um pouco esta dimensão diferente e muito maior do que aquela que acontecia no Mediterrâneo. Mas neste caso, olhando para a China, que é o que nos queres aqui falar, como é que a China acaba por acabar com a pirataria? Tal como noutros lados foram precisos séculos para acabar com os piratas. O governo chinês tentou sempre derrotá-los, é verdade, mas nem sempre teve capacidade para fazê-lo. Mas à medida que os europeus começaram a tentar controlar as rotas comerciais chinesas, o que vai levar até às famosas guerras do ópio, das quais sem dúvida falaremos no futuro, vão também envolver-se no combate à pirataria. Ou seja, se querem beneficiar do rico comércio chinês, têm de lidar com os piratas. E é precisamente isso que vão fazer. A partir de meados do século XIX, vão ser sobretudo os britânicos e os norte-americanos que apostam no combate a estes autênticos senhores da pirataria, envolvendo-se frequentemente em batalhas navais contra os juncos destes piratas. E por isso, quando chegamos à década de 1870, a pirataria nos mares da China está praticamente controlada. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Bom, até agora falámos na pirataria no Mediterrâneo, falámos na pirataria na Ásia e falta-nos, claro, o espaço mais icónico. Marco, solta a trilha. E claro, com esta banda sonora dos Piratas das Caraíbas, o filme tão icónico que também já falaste, chegamos então precisamente às Caraíbas. Sim, e neste caso estamos a falar de um fenómeno que começou no século XVI, pouco depois da chegada dos europeus às Américas. À medida que Espanha e Portugal iam estabelecendo os seus impérios coloniais, outros reinos europeus começaram a sentir necessidade de fazer exatamente o mesmo. Mas no imediato não o conseguiram, portanto o mais fácil era mesmo autorizar corsários a infernizar a vida aos ibéricos, capturando os seus navios, carregados, claro, de prata, de açúcar e de outros bens.
França foi o primeiro país a fazê-lo, por volta de 1520, mas quando chegamos à década de 1560, Inglaterra e os Países Baixos, estes últimos em revolta aberta contra o governo espanhol, começam também a atacar as embarcações que regressavam das Américas. A frota espanhola da prata, que se dirigia anualmente a Sevilha, era um alvo particularmente tentador, atraiu muitos corsários e piratas, como por exemplo o famoso pirata inglês Sir Francis Drake. E como seria de esperar, a guerra entre Inglaterra e Espanha, que durou de 1585 a 1604, contribuiu muito para o aumento da pirataria no Atlântico no geral e nas Caraíbas em particular. De resto, este é um padrão que se vai repetindo. Sempre que 2 ou mais reinos se envolvem numa guerra, começam a contratar corsários para capturar os navios inimigos ou saquear as suas colónias. A desordem e o caos gerados por estas guerras levam, claro, ao surgimento de bandos de piratas que, ao contrário dos corsários, não fingem sequer estar a roubar para satisfazer este ou aquele rei. Porque, como já explicaste, não é? A diferença, a linha que separa o corsário do pirata realmente é muito ténue, é muito fina. Mas então, como é que esta pirataria nos mares das Caraíbas acaba por se desenvolver? Ao longo dos séculos XVI e XVII, a pirataria vai estar em constante crescimento porque as Caraíbas são uma zona onde temos uma combinação de 2 fatores importantes. Em primeiro lugar, as autoridades coloniais são ainda bastante frágeis nesta altura, estão muito dependentes dos governos centrais europeus, que estão, obviamente, demasiado longe para poder prestar assistência militar contra os rivais europeus ou contra os piratas em tempo útil, e por outro lado é também uma zona rica e cheia de rotas comerciais importantes, onde circulam navios carregados de todo o género de mercadorias valiosas, como prata, açúcar, tabaco e por aí fora. Por isso estamos perante condições praticamente ideais para um pirata, muita riqueza e inimigos relativamente fragilizados. Estes fatores juntam-se ao facto de, como disse, alguns governos apostarem no apoio a corsários, dando legitimidade a estas pessoas para andarem nos mares a saquear navios ou a atacar colónias. Note-se que a pirataria nunca teria crescido tanto se não tivesse o apoio das autoridades coloniais, porque os piratas precisavam de vender o seu saco a alguém, não é? Não podiam comer a prata roubada. Eu acho que não, acho que seria bastante indigesto. Mas neste caso, então, onde é que eles acabavam por vender o seu saco? Iam vendê-lo aos portos das potências coloniais, obviamente. Era em locais como Tortuga, no atual Haiti, Port Royal, na Jamaica, ou Nassau, nas Bahamas, que iam vender o que tinham roubado, comprar armas, comida, munições, recrutar novos tripulantes, enfim, tudo o que fosse preciso. Todos estes portos estiveram, numa altura ou noutra, sob administração colonial inglesa ou francesa, o que contribuiu para o aumento da pirataria. E por isso o período situado sensivelmente entre 1650 e 1730 ficou conhecido como a Era de Ouro da Pirataria, uma época em que nenhum navio comercial estava verdadeiramente a salvo nos mares das Caraíbas. E por isso é a época em que se situam tantos livros, filmes, séries. Durante este período, os reinos europeus estavam simplesmente demasiado ocupados com disputas no velho continente, não tinham recursos que pudessem dispensar para combater a pirataria nas Américas. Basta lembrar que estamos no período da Guerra da Restauração entre Portugal e Espanha, na época das grandes guerras de Luís XIV de França e, um pouco mais tarde, a própria Guerra da Sucessão de Espanha. Pois, quer dizer, realmente percebe-se que, mesmo que eles quisessem, estavam envolvidos noutros teatros de guerra, quer dizer, não tinham recursos para dispensar neste combate à pirataria nas Caraíbas. E não por acaso é durante este período que surgem alguns dos piratas mais famosos, como o Barba Negra, Anne Bonny ou o capitão Henry Morgan, sendo que este último veio a dar nome precisamente a uma marca de rum. O rum, que como se sabe, era uma das bebidas preferidas dos piratas. Claro. Mas claro, nenhuma era dourada dura para sempre e estes piratas tinham os dias contados, desde logo porque quanto mais roubavam, menos havia para roubar. As colónias espanholas em particular estavam exaustas de tantos ataques. Muitos piratas começaram mesmo a abandonar as Caraíbas em favor de outras paragens, iam saquear a costa ocidental africana, iam mesmo para o Oceano Índico. E a partir da década de 1720, os reinos europeus voltam a estar em paz e começam a preparar-se para reafirmar o seu controle sobre os mares das Caraíbas. E é então nessa altura que começa a verdadeira caça aos piratas, com navios de diferentes marinhas, mas sobretudo da inglesa, a capturarem e executarem sumariamente todo e qualquer pirata. Métodos bastante brutais, é verdade, mas que, na verdade, resultaram, acabando com a pirataria nas Caraíbas por mais de um século. Mas isso quer dizer que foi aí o seu fim definitivo? Não, porque em inícios do século XIX a pirataria ressurgiu, embora não com tanto vigor como antes. A vaga de guerras de independência nas Américas levou à fragmentação dos territórios e ao surgimento de novos bandos de piratas que se aproveitaram desse enfraquecimento para atacar navios e povoações costeiras como era hábito. Foram sobretudo os Estados Unidos da América os principais responsáveis pela extinção desta nova e breve, digamos, onda de pirataria, que estava quase completamente terminada na década de 1840. Mas como se percebe por este exemplo, era muito fácil surgirem piratas de um dia para o outro. Aliás, esta é uma lição que estamos sempre a aprender, como se vê pelo que se passa em diferentes partes do globo.
Onde quer que haja instabilidade e rotas comerciais, é fácil arranjar meia dúzia de homens armados, metê-los num barco e ir assaltar um navio comercial muitíssimo maior. Não quero com isto dizer que os piratas modernos sejam sempre bem-sucedidos, mas o facto é que perturbam consideravelmente as rotas comerciais, como, por exemplo, em África, como referi há pouco, ao ponto das marinhas de vários países, incluindo Portugal, terem de patrulhar aquelas águas internacionais com alguma regularidade. E, obviamente, que não estou aqui a incentivar os nossos ouvintes a meterem-se em barcos de borracha e irem dar caça aos caceleiros no Tejo. Estou apenas e só a tentar demonstrar o quão fácil e lucrativa era a pirataria, fosse para os vikings, para os piratas da China ou das Caraíbas, e o quão difícil era, afinal, erradicá-la. Sim, realmente é um fenómeno que marca bastante o nosso imaginário popular. Como disseste bem ao longo deste episódio, quer seja em livros, quer seja em filmes, realmente os piratas fazem parte desta nossa ideia do que é esta vida de aventura e desta vida de combate, de guerra, de morte, e que certamente continuará a povoar o nosso imaginário nos séculos seguintes. Sim, é verdade, e como acho que deu para perceber, os piratas estão aí, esperemos que não para ficar, mas pelo menos atualmente também temos de lidar com eles, tal como temos lidado praticamente ao longo de toda a história humana. E para quem quiser saber mais, quais são as tuas sugestões de leitura? A minha primeira sugestão é um livro de Ana Maria Pereira Ferreira, O Essencial sobre o Corso e a Pirataria, publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em 1985. É um livro muito conciso que explica efetivamente o que é a lei em torno do corso, que é particularmente importante para este episódio, e em que é que a pirataria difere do corso a este respeito. Portanto, é bom para fazer esta comparação entre os dois termos. E a minha segunda sugestão é um livro do Luís Guerreiro, O Grande Livro da Pirataria e do Corso, publicado pela Temas e Debates em 1997, um livro bastante maior, que oferece muitos estudos de caso, digamos assim, sobre pirataria em diferentes partes do mundo, falando não só sobre o Mediterrâneo, sobre a Ásia, sobre as Caraíbas, abordando vários cenários e explicando um pouco os episódios que eu aqui mencionei e outros que, por várias razões, sobretudo por tempo, não pude mencionar. Portanto, são leituras complementares. E olha, fica também aqui já o desafio aos nossos ouvintes para nos seguirem nas redes sociais e para comentarem quais são os vossos filmes preferidos de piratas, ou livros preferidos de piratas, ou cenas preferidas. Estejam à vontade para partilhar connosco este nosso universo piratesco. E pronto, é tudo neste nosso episódio 87 do podcast Falando História. Já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto a qualquer sugestão. Aliás, este próprio episódio surge a partir de uma sugestão enviada para falandohistoriapodcast@gmail.com. Agradecemos, como sempre, aos nossos patronos que nos apoiam neste nosso projeto, e se querem juntar à nossa comunidade é só seguir o link que deixamos na descrição deste episódio, e a edição é, como sempre, também de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.